Olá pessoal, vamos continuar hoje a conversa sobre fundos de investimento e qual a diferença entre os fundos de gerenciamento passivo e os fundos de gerenciamento ativo, benefícios e problemas de cada um. Vamos lá. Bom, existem vários tipos de investimento. No mundo inteiro existem milhares e milhares de fundos de investimento. O que não falta é criatividade para criar novos fundos de investimento. No entanto, tem poucos fundos que realmente funcionam e vamos agora hoje discutir sobre dois tipos de estratégias. Uma é a estratégia passiva e a outro tipo de estratégia ativa. Como é que funciona e quais são as diferenças, quais são os prós e os contras de cada uma delas? Bom, vamos começar com a estratégia passiva. Esses fundos eles têm por objetivo simular algum índice de mercado. Pode ser um índice de ações ou pode ser um índice de um determinado setor. Esse tipo de fundo tem uma boa diversificação no portfólio, baixo turnover, ou seja, baixa troca de ativos, porque os ativos só são trocados se mudar o índice, e os índices não mudam com muita frequência. Então, isso leva a baixas taxas de administração, porque o custo operacional é baixo. Na realidade, não é nem necessário ter uma equipe de administração para esse tipo de fundo, porque é possível criar um software que faça esse gerenciamento automaticamente. Então, aqui, em resumo, esses fundos eles usam algum tipo de índice, podem ser fundos de ações, pode ser fundos de renda fixa, fundos de commodities, até mesmo hedge funds podem usar esse tipo de abordagem. Os benefícios prós para esse tipo de fundo é que, primeiro, no longo prazo, o investidor ele tem uma performance similar ao índice adotado na estratégia do fundo. Claro, antes de descontar as taxas de administração. Aquelas pessoas que seguem a teoria de que o mercado financeiro ele é eficiente, normalmente escolhem esse tipo de fundo. E um outro benefício é que não existe conflito de interesses entre os administradores do fundo, porque eles não têm que selecionar as empresas que eles vão estar comprando as ações. Lembra, por exemplo, que quando um administrador de fundo seleciona uma determinada empresa, existem outras pessoas que acompanham esses investidores, esses gerentes de fundos de investimento, para comprar também aquelas mesmas empresas. O exemplo típico desse tipo de gerente que seleciona empresas e os outros seguem é o Warren Buffett, que eu vou até falar sobre ele mais adiante. E esse tipo de fundo é interessante porque não é preciso conhecimento de mercado financeiro para adquirir esse tipo de investimento. Basta escolher um fundo, um índice e, em teoria, pegar qualquer um dos fundos que seguem aquele tipo de índice. Contra esse tipo de estratégia é que, por menor que seja a taxa de administração do fundo, no longo prazo, o investidor nesse tipo de fundo vai estar perdendo para aquele índice usado, porque à medida que a taxa de administração for sendo cobrada, a rentabilidade final do fundo é menor do que o retorno do índice usado para criar a estratégia do fundo. Um outro tipo de contra esse tipo de fundo é que existe evidência suficiente para mostrar que o mercado financeiro não é eficiente e que é possível bater os resultados dos índices. Eu já mencionei aqui o Warren Buffett, ele é um dos exemplos que podem ser usados para esse tipo de afirmativa. Ele tem retornos melhores do que o S&P 500. E
Um outro malefício desse tipo de fundo é que o uso abrangente desse tipo de estratégia de investimento, na realidade, acaba aumentando a ineficiência do mercado financeiro como um todo. Porque tudo passa a estar muito correlacionado e você vê movimentações grandes, aumento de volatilidade grande por causa dessas estratégias coordenadas que tudo acontece ao mesmo tempo. Vamos mudar agora para o fundo de investimento com gerenciamento ativo. Esses fundos eles têm por objetivo explorar as ineficiências do mercado e, com isso, beneficiar o investidor com retornos melhores do que os índices. Existem muitos fundos desse tipo, novamente fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de commodity, hedge funds. Você tem vários tipos de fundos que usam esse tipo de abordagem. E existem evidências suficientes para que mostram que esse tipo de fundo tem um bom retorno. Uma vez, Warren Buffett disse que se o universo de empresas que ele tivesse que comprar fosse muito limitado, por exemplo, o exemplo que ele deu fossem só as empresas de Omaha, ele certamente não queria ser sócio de todas as empresas existentes em Omaha. Ele ia preferir comprar as melhores empresas a um preço adequado, um preço que ele chama de sensible, né? Sensível, ou seja, um preço que torna aquela oportunidade atrativa. A gente pode resumir, então, esse tipo de estratégia, né? Estratégia de gerenciamento de fundos ativa, com os seguintes prós. Primeiro de tudo, quando você seleciona esse tipo de fundo, você está selecionando qualidade, porque esses fundos buscam qualidade das empresas ou dos produtos de investimento selecionados. Existe também uma segunda pró, é que existe o potencial para uma volatilidade menor do que os índices, porque se as empresas são de maior qualidade, elas teoricamente vão variar menos do que os índices. E, dependendo da estratégia utilizada, é possível até proteger mais o investidor das correções de mercado que sempre vão acontecer. O mercado sobe e desce todo dia, gente. Se olhar dentro de um dia, existem momentos que o mercado está subindo e existem momentos que o mercado está caindo. Então, esse tipo de fundo, com algumas estratégias, vão proteger o investidor dessas flutuações do mercado. E o foco em estratégias de investimento que são comprovadas pelo tempo permite que esses fundos acabem trazendo retornos melhores. Um termo que está sendo muito usado hoje em dia, que eu vou discutir mais em outro vídeo, é o chamado Factor Investing, que nada mais é do que você ter critérios de investimento que são comprovadamente, estatisticamente, têm um bom retorno ao longo dos anos. E esse tipo de fundo, por ele ter um gerenciamento ativo, a gente pode introduzir estratégias de gerenciamento de risco para diminuir a exposição ao risco e assim explorar as ineficiências do mercado, buscando as melhores oportunidades de entrada no mercado, de compra de ações ou de produtos de renda fixa. Existem fundos desse tipo com diversos níveis de risco. É possível ter fundos, até mesmo fundos de ações, com baixo nível de risco, médio, alto nível de risco, e a gente dessa forma consegue, de uma forma mais adequada, selecionar o produto ou o fundo que tenha um nível de risco adequado aos objetivos e às crenças do cliente. Bom, então o que nós temos de contra esse tipo de fundo de investimento? Primeiro, o mais óbvio, que salta mais aos olhos, é que o custo operacional é mais alto e, em consequência disso, as taxas de administração são mais altas. Você precisa de uma equipe de análise, você precisa de traders, e isso acaba fazendo o custo operacional ficar mais alto.
Outra coisa que existe contra esse tipo de investimento, que não é bem contra, é que a grande maioria desses fundos não tem uma performance que justifica o custo mais elevado. Isso é verdade. E isso acontece, na minha opinião, em qualquer profissão. Você tem bons e profissionais que ainda estão aprendendo. Então é natural que alguns profissionais vão ter um retorno melhor do que outros profissionais. E uma outra coisa que é, na realidade, mais um problema de quem está tentando fazer as coisas sozinho, é que para você escolher o fundo que realmente vale a pena colocar dinheiro, é necessário ter conhecimento de mercado financeiro e conhecimento de como funcionam os investimentos para poder identificar os melhores fundos, os fundos que têm as estratégias mais confiáveis. Como sempre, é importante que os seus investimentos estejam sendo feitos de acordo com seus objetivos, de acordo com as suas crenças pessoais. O acompanhamento de um profissional é importante, sobretudo no que diz respeito ao apoio no processo de tomada de decisão. Vocês podem contar comigo para isso e, se quiser saber mais, é só entrar em contato comigo e a gente agenda uma consulta. Se gostaram do vídeo, por favor, dê um like e se inscrevam no canal para vocês acompanharem os nossos vídeos. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.